Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. No vídeo de hoje eu quero estar comentando quero comentar um comentário de um amigo chamado Carlos Oliveira aqui do meu canal. Ele comenta bastante. Ele falou o seguinte: mas você não acha de certa forma que King James influenciou a CF? Por exemplo, para o Novo Testamento eles usaram o texto de Scrivener para revisar a Almeida. O texto grego de Scrivener foi feito para corresponder ao NT King James, pois antes nenhuma das edições do TR correspondia totalmente às leituras da King James. Se não me engano, o subtítulo do texto de Scrivener em inglês é o texto grego que subjaz a versão autorizada. Não seria melhor usar uma verdadeira edição do TR, como de Stéphanos? Por exemplo, eu tenho uma edição impressa de Stéphanos, é um texto de domínio público, a Sociedade Bíblica Trinitária poderia publicá-lo se quisesse. Mas creio eu que eles preferem o de Scrivener porque esse dá suporte ao texto da King James. E não nos esquecemos que eles vêm de lá, onde se fala inglês. Posso estar errado, mas sempre achei a CF era uma revisão da antiga Almeida para que correspondesse ao texto da King James. Vamos lá, Carlos Oliveira. Gostei muito do seu comentário. Vamos falar de F.H. Scrivener. F.H. Scrivener foi um crítico textual do século XIX. Ele editou um texto grego do TR. Mas é interessante que o próprio Scrivener, por exemplo, ele não era, pelo que eu entendi de um comentário que ele faz, ele explicando sobre a Coma Joanina, ele fala que é uma leitura latina que entra na Bíblia grega. Ele deixa um comentário mais ou menos nesse sentido. Depois eu busco a citação. Gostei dessa colocação. Você falou de uma verdadeira, um TR verdadeiro. Você fala do Stéphanos e tal, e fala que o F.H. Scrivener, dá a entender que F.H. Scrivener não seja uma edição autêntica do TR. Não, cara. TR não é um texto específico. Quando a gente fala texto receptus, a gente está falando de um conjunto, de um período de textos gregos impressos. Então, por mais que Simão Colineu, Erasmo, Ximenes, Stefanos, eles não publicaram um texto grego chamado texto receptus, por causa de FH, por causa dos irmãos os Evides, eles dão nome a um conjunto e chama de texto órgão recepto, o texto que agora é recebido por todos, e aí passa a ser esse conjunto de novos testamentos gregos, eles passam a serem conhecidos como texto receptos. F.H. Scrivener se enquadra na mesma coisa. Eles vão ter variantes textuais entre eles, entendeu? Eles vão variar entre si, mas necessariamente ele não é um representante, um falso representante do texto recepto, ou ele não é um texto recepto autêntico, não. Ele se enquadra sim no conjunto de família, no conjunto dessa família de texto recepto, entendeu? Então é um negócio meio subjetivo. Agora que ele foi formatado para corresponder exatamente a King James, essa é uma informação que eu já não tinha. Na introdução, me dá a entender que a King James ela é extraída do texto grego. Pronto. E esse texto grego foi utilizado do Beza, foi utilizado do Stefanos, foi utilizado muito a Vulgata Latina concernente a King James 1611. Então você tem uma influência muito grande desses textos gregos. E se você compara o texto da King James, o texto de F.H. Scrivener com o texto de Stefanos, você não vai ver grandes variações textuais, né? Porque, na verdade, quem fez a King James em inglês foram mais de 60 autores, né? Foram mais de 60 tradutores, foram mais de 60 teólogos, pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei. Pode ser 60, 80, não sei muito bem. Então, você tem várias influências na King James, até a redação final, entendeu? Da King James. Então, é um pouquinho complicado esse assunto. Então, mas eu achei relevante o seu comentário. Deixa eu ver aqui. Tá. A Corrigida Fiel era uma revisão da antiga Almeida, para que essa correspondesse ao texto da King James. Cara, eu não vou dizer que não existe influência da King James dentro da ACF, porque, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a primeira Isaías 14, 12, lá atrás Lúcifer, essa não é uma influência do texto hebraico, essa é uma influência da Vulgata Latina e uma influência da King James. A King James trazia, se não me engano, Lúcifer na sua tradução. E a Corrigida Fiel traz. É capaz de ter outros textos nesse sentido também. Então eu não estou negando que possa ter uma influência da King James na ACF. Porém,
Porém, vamos lá. Pelo que eu tenho sentido na fé, nesses anos todos de estudo, eu particularmente não vejo uma influência tão grande, ou em muitos pontos. Por quê? Cara, a ACF ela é uma Bíblia revisada em cima do texto grego e hebraico. Texto grego e hebraico. Eu achava que eles levavam em consideração até a antiga Almeida Corrigida Fiel, até a antiga Almeida. Mas eles não levam nem isso em consideração, eles levam um texto grego ali, fiel ao TR, fiel ao texto massorético, de Benheim, e eles mantêm isso de perto. Talvez um toquezinho aqui, um toquezinho ali influencie, aí eu já não sei dizer com uma precisão muito grande, porque o único texto que eu posso dizer que tem uma influência muito grande é Isaías 14, verso 12, mas aí você vai ter influência na questão até da Vulgata e tal, né? No tocante. Mas Lúcifer significa aquele que traz a luz, né? Estrela da manhã, aquela que porta a luz, ou filho da alma, alguma coisa assim. Beleza? Então assim, pode ser que você esteja certo, Carlos. Pode ser que você esteja certo. Bom, a King James da Cidade Bíblica Trinitariana, ela é atualizada. Ela é atualizada. É uma King James que ela é atualizada o vocabulário. O pessoal da King James Online, somente, eles acreditam só que a King James 1611 é a verdadeira. Só essa. Eles acreditam que só essa é a verdadeira, entendeu? E o pessoal da Cidade Bíblica Trinitariana, pelo que eu conheço, pelo que eu converso, pelo contato que eu tenho com o pessoal da Cidade Bíblica Trinitariana, principalmente o Castro, eu percebo que assim, eles fazem atualização de Bíblia, eles fazem atualização de vocabulário. O pessoal da King James Online, eles não aceitam nem a atualização da King James, entendeu? Se você falar de usar um texto grego, eles já vão olhar torto, eles vão falar da King James apenas. O pessoal da Cidade Bíblica Trinitariana não, cara, eles têm Bíblia em inglês, espanhol, francês, né? Até estava conversando com o Castro, ele falou, ó, tem determinada tradução está em revisão, Adolfo, nós estamos revisando. E eles vendem o texto grego, cara, e eles dão muita ênfase ao texto grego. Então, assim, eu não vejo muito da filosofia King James Online dentro da Almeida Corrigida Fiel, dentro da Cidade Bíblica Trinitariana. Eu não acredito que, eu particularmente não acredito que eles sigam por esse caminho. Porque senão eles iam fazer assim, King James traduzida para o português. E eles não fizeram isso, eles pegaram o que? Almeida Corrigida Fiel. Entendeu? Eles pegaram esse nome. Almeida Corrigida. Eles pegaram o nome de Almeida, não King James. Porque eles entendem que cada língua tem sua melhor tradução. E fizeram um bom trabalho, fazem um trabalho de revisão. Qualquer questionamento de tradução que vocês tiverem, qualquer dúvida concernente a uma tradução, porque foi traduzido assim, vocês podem mandar mensagem para a Sociedade Bíblica Trinitariana, podem mandar mensagem para mim aqui, que eu não trabalho para a Sociedade Bíblica Trinitariana, tá, gente? Mas a gente olha, a gente revisa, a gente analisa e a gente vai conferindo para melhor entender a Almeida Corrigida Fiel, né? Talvez aí seja preciso ser feito isso. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem acerca da Almeida Corrigida Fiel, pode perguntar para mim, cara. A gente vê o que faz, né? Eu já juntei uma equipe aí de amigos que trabalham com hebraico e eu mesmo e mais alguns amigos que entendem de grego, a gente responde aí para vocês concernente ao Novo Testamento. E é isso aí, cara. Tamo junto aí. Mas eu não acho que seja, porque eu vejo que a Almeida Corrigida Fiel ela é bem parecida com a RC, tanto no texto hebraico quanto no texto grego, no Novo Testamento. O estilo de tradução é muito parecido. Então eu não vejo tanta influência da King, mas eu vejo mais influência mesmo assim da Almeida mesmo. Por mais que eles não utilizem como norte. E cara, querendo ou não, você está lidando assim com pessoas que gostam do TR. Então, quando você está falando de gente que gosta do TR, o cara vai olhar na King James, o cara vai olhar na Almeida Antiga, o cara vai olhar em alguma outra tradução. Por exemplo, se eu for fazer um interlinear, você acha que eu vou olhar onde? Eu vou olhar no interlinear majoritário. Eu vou olhar nos interlineares do texto Receptus que eu tenho. Eu vou olhar no texto eclético. Mas eu sempre vou estar olhando de olho naqueles interlineares, por exemplo, que as palavras são exatamente iguais, ou que elas têm muito parentesco, né? Então você sofre influência, todo autor sofre influência. Peguem a minha live com o Paulo Sérgio Gomes, ele fala, cara, eu olhei bastante NVI,
Cara, eu olhei bastante tal tradução, né, para formatar a tradução dele. Ele traduziu direto do original grego, mas em algum dado momento ele estava sempre conferindo, o dicionário de grego que se utiliza também influencia. Então, influência de outras traduções sempre vai ter. Sempre vai ter. Agora, falar que o texto de F.H. Scrivener é para bater com o texto da King James, eu vou ter que conferir essa informação. E mesmo que seja, ele ainda é um texto grego e ele se enquadra dentro do grupo dos textos gregos do Receptus. Talvez a Bíblia Trinitariana não utilize do F.H. Scrivener e não de Stephanos, como você colocou, Carlos. Talvez eles coloquem porque, assim, o Stephanos está em domínio público. Então eles pegaram um texto grego mais recente, pegaram o direito autoral e publicam ele por causa da questão do direito autoral. Hoje eu acho que o F.H. Scrivener também é direito livre. Qualquer obra antes de 1900 é domínio público, basicamente, pelo que eu sei. Então, basicamente isso aí, cara. Mas eles continuam publicando e, cara, não tem o que reclamar acerca disso, né? É um texto grego que se enquadra na família do TR, né? Da família desses textos gregos. E bora continuar estudando. Bora continuar estudando. Gostei muito da pergunta, da colocação. Bom, finalizando o vídeo, se você puder me ajudar com pelo menos R$10 mensais, minha conta está na descrição, tá? Minha conta está na descrição, então se você puder me ajudar com pelo menos R$10, para que eu possa comprar obras, adquirir obras e estar trazendo excelentes assuntos para vocês aqui. Outra coisa também que eu quero estar falando para vocês quer aprender um pouco mais sobre grego, crítica textual, sobre mais esse assunto que eu trato aqui? Eu tenho um curso de crítica textual. Só entrar em contato comigo. E tamo junto aí no campo de batalha, beleza? Então meu telefone se encontra no meu blog, ou no meu Face, ou no meu Instagram. Já aproveita e me seguem por lá. E minha conta está na descrição, fechou? Carlos, gostei do seu comentário e tamo junto.